Olá, boa noite. Eu sou o Everson e venho aqui apresentar o meu PIBIC sobre equações diferenciais lineares, como professor orientador, professor doutor Rafael Nóbrega de Oliveira Lucena, ambos do Instituto de Matemática, eu e ele. Então, viemos apresentar aqui esse PIBIC. O intuito dessa pesquisa? O nosso projeto propõe o estudo de equações diferenciáveis ordinárias não lineares de primeira ordem e as aplicações que elas podem ter, mais ainda as modelagens matemáticas por trás utilizando essas EDOs. E o nosso foco é o modelo CI, que é o modelo que vai medir uma curva de contágio de um determinado vírus em uma situação pandêmica ao decorrer do tempo. Então, o nosso foco seria o modelo CI, que vai falar sobre o quê? As pessoas que são suscetíveis, expostas, infectadas e removidas. Que no caso do último, ela pode ser trabalhar tanto questão de uma pessoa que se curou do vírus, quanto uma pessoa que veio a óbito. Os nossos objetivos, temos os objetivos gerais, que despertar vocação científica, incentivar novos talentos potenciais em estudantes da graduação, estimular a maior articulação entre graduação e pós-graduação, contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa, proporcionar ao bolsista aprendizagem técnicas e métodos de pesquisa, iniciar o estudante na compreensão e análise de problemas matemáticos, ampliar o conhecimento discente, estimulando e colocando diante de assuntos e textos de iniciação científica, a nível de mestrado, que não fazem parte do curso de graduação, estimular a criatividade do estudante, contribuir no amadurecimento científico discente, exigindo a importância da independência acadêmica do candidato, valorizando a escolha dos tópicos, bem como as posições e apresentações. Nossos objetivos específicos também vão trabalhar com sistemas dinâmicos que vão ser de tempo contínuo, ou seja, um fluxo, e tempo discreto, endomorfismo. Estudar as teorias que garantem a existência e unicidade de soluções de EDOs e conjuntos que determinam o comportamento a longo prazo de dinâmicas. Estudar do ponto de vista de análise funcional ferramentas para se obter características importantes no longo prazo. Esse segundo objetivo trata também o teorema do ponto fixo de Banach. E o objetivo do trabalho do estudante, que é estudar equações diferenciais ordinárias não lineares, estudar o teorema de existência e unicidade de soluções de EDOs, que vai ser utilizado para fomentar a base do nosso modelo CI, estudar sobre campos de vetores, conjuntos e variantes e conhecer alguns exemplos de EDOs não lineares e modelagem de fenômenos usando EDOs, modelo CIR, CI, equação de Lorentz e oscilador harmônico. Qual foi a nossa metodologia para o desenvolvimento desse PIBIC? A nossa metodologia foi dada durante os encontros devido à pandemia, ela foi sempre remota. Haviam reuniões semanalmente com o nosso professor orientador e seminários. Nosso professor orientador marcava semanalmente reuniões em que ele apresentou inicialmente uma conversa, falava sobre os assuntos, dava explicações sobre o nosso PIBIC, como é que a gente poderia correr, a base que a gente deveria estudar, e depois de uma certa quantidade de apresentações do nosso professor orientador, era feito seminários de cada um dos nossos colegas, inclusive eu. Então, a cada semana haviam seminários do nosso grupo. As reuniões eram iniciadas sempre com uma discussão sobre o conteúdo, a gente apresentava e, caso necessário, o nosso professor ele perguntava sobre algo, incitava que a gente explicasse melhor um certo ponto. Então, à medida da nossa apresentação e do nosso decorrer, da evolução do projeto, ele ia fazendo sempre observações. Além disso, durante as apresentações, caso ele surgisse alguma dúvida que ele achasse necessário, ele também colocava uma apresentação à parte. Então, ele abria espaço para comentários na nossa apresentação. Nossa apresentação sempre foi baseada de uma metodologia que a gente pudesse apresentar tanto para uma base quanto para um assunto mais avançado e que todos ali presentes tivessem uma compreensão. Então, a gente teve que estudar sobre análise na RN, equações diferenciais ordinárias, espaço métrico, teoria da medida, espaço de Lebesgue. E não só para nossa pesquisa, quanto para os demais. Resultado de discussões. O projeto de pesquisa obteve resultados como demonstração de funções de Lipschitz,
espaços médios, sequências limitadas e convergentes, que foram a nossa base para chegar no nosso teorema de ponto fixo de Banach e o teorema de existência e unicidade de soluções de EDOs, que por fim conseguimos montar o sistema de equações que vai definir o modelo CI. Além disso, teve um estudo também durante os outros seminários dos nossos colegas, que apresentavam o estudo de exemplos de equações não lineares, como a equação do oscilador harmônico, a construção de equações que definem o modelo CI. Além disso, foram estudados também alguns conjuntos invariantes, como órbitas e conjuntos estáveis e instáveis de sistemas lineares. Também chegamos a obter resultados como a construção de Schiff-Bernoulli, operador de Perron-Frobenius, a demonstração do espaço das funções Lipschitz e o espaço L infinito nos espaços de Banach. Como conclusão, a gente tem que, devido ao momento que a gente não está presente, né, a gente não está podendo ter uma interação. Então, nossos encontros sempre se deram por um meio, um diálogo online, que não é tão bom, né? Já que você às vezes quer tirar uma dúvida, você quer uma explicação ali no momento, quer fazer uns cálculos em um quadro, então seria melhor num momento presente. Entretanto, utilizando as reuniões sempre foi algo aproveitado ao máximo cada reunião, para tirar dúvida, para apresentar, para ver o que deveria melhorar, o que já estava bom, a dar informações sobre o nosso caminhar e evolução da nossa pesquisa, e sempre o nosso professor esteve ali presente, nosso professor orientador sempre dando ideias do que deveria ser melhorado e como é que estava a nossa pesquisa. Durante o decorrer do projeto, a gente conseguiu desenvolver uma base teórica muito boa e forte para que chegasse na nossa pesquisa em si. Então, para que a gente chegasse, no meu caso, para falar sobre o modelo CI, eu tive que estudar alguns pontos de análise, tive que estudar alguns pontos de passo métrico, sequências, espaço de funções, e para então chegar no teorema de existência e unicidade de soluções GDO e o sistema de equações diferenciais ordinárias, que seria fomentar o modelo CI. Até tópicos de teoria da medida, que foram apresentados por outros colegas no nosso grupo de pesquisa. Então, cada assunto que teve ali foi enriquecedor na formação, auxiliou na nossa graduação, teve uma base que a gente poderia utilizar tanto na pesquisa quanto na nossa graduação. Pagar análise, já tendo alguma ideia do que seria estudado, tópicos e conhecimentos, assim como estudar em EDO, já tendo uma pesquisa baseada nisso, faz que eu compreendesse melhor o que eu poderia ver aquela matemática no dia a dia, como é que ela poderia ser utilizada, a modelagem por trás disso e as aplicações. Essas são as nossas referências. Klaus, o livro do Elon Lages, de Lima de Análise, e entre outras. Então, por isso, aqui eu concluo minha apresentação. Um abraço. Aqui, meu nome completo, Everson Quarta Gama Franco, meu e-mail, e assim como o do professor orientador, Rafael Nobre de Oliveira Lucena, e o e-mail para isso. Um abraço, boa noite.